Alô? Boa. Então, só para começar, primeiro, dar o parabéns para a Dunia, que organizou o evento e porra, ficou muito top, né? Acho que agora a gente tem um evento, antes a gente tinha um puxadinho, então, primeiro só para falar o que tem que ser falado. E aí, para já entrar na parte da cultura, né, eu chamei, acho que o Xande e o Paulo, cada um para representar uma parte. O Xande para representar que você pode ser perene na GCB, o Xande foi a primeira pessoa a ser contratada e está aqui, a despeito da rotatividade, e o Paulo, acho que para mostrar a meritocracia, né, que ele entrou bem depois do Xande, e logo liderou a mesa do adiante, e foi subindo, e também está aqui. Então, para mostrar que não interessa se você chegou há muito tempo ou há pouco tempo, você sempre vai poder crescer junto com a empresa, e é por isso que eles estão aqui comigo para discutir um pouco de cultura. A gente até trocou um pouco de ideia aqui quais seriam os pontos mais relevantes a gente abordar, e aí depois, a gente está em casa, então está aberto para a gente discutir mesmo, que nem a discussão dos livros e tal. Acho que um dos pontos principais, assim, disparado, acho que é ser adaptável. Então, a história da GCB mostra isso, né? Eu comecei tradando opções, um nicho do mercado financeiro, bem especializado, só fazia isso. E hoje a gente está antecipando recebível, metade da empresa é de tech, que é um negócio que, não entendo quase nada. A gente acabou de montar a GCB Academy, então sabe-se lá onde isso vai parar. E se me perguntarem o que a gente vai estar fazendo daqui a 3 anos, não sei. Eu sei que a gente vai estar tentando fazer melhor que os outros, mas exatamente o que não dá para falar. Então, por isso, acho que a característica principal do grupo e das pessoas que querem se perpetuar aqui é serem adaptáveis. Então, o que fez você entrar na empresa não é o que vai fazer você crescer, o que fez você crescer não é o que vai fazer você galgar postos maiores, e, eventualmente, não é nem o que vai fazer você continuar a empresa, porque talvez a empresa, daqui a 4 anos, esteja produzindo banana. Então, a gente vai pensar, as pessoas vão aprender a produzir banana. Então, o principal é ser adaptável. Acho que a outra parte é querer fazer. Acho que todo mundo tem que ser ambicioso, tem que ter suas ambições financeiras, tem que querer ganhar dinheiro, tem que querer ficar rico, mas antes disso tem que querer fazer, tem que querer fazer acontecer. A gente estava discutindo, um pedreiro que seja o melhor pedreiro do mundo vai ficar milionário, não tem a menor dúvida. Qualquer pessoa que seja o melhor na sua função, seja CEO, CTO, CIO, líder, gerente, vai porrar de dinheiro. Mas não tem que ser esse o objetivo final. Pelo menos essa é a minha visão. O objetivo é querer fazer acontecer, acordar para fazer um negócio diferente, fazer melhor, fazer por fazer, né? E o resto é consequência. Então, acho que isso também é parte relevante da cultura e é o que diferencia quem entra aqui e a gente, não vai vingar e quem vinga. E por isso que a gente é muito chato com a equipe, muito chato. Quando eu falo, pessoas excelentes, são pessoas que realmente podem pegar uma empresa do zero e fazer a maior empresa do país, a maior empresa financeira. Não é algo fácil. Então, se não é algo fácil, não dá para a gente ser preguiçoso, não dá para a gente ficar acomodado. E uma das demandas de quem entra aqui fala, a rotatividade é alta. É alta, porque a gente está crescendo, a régua está sempre subindo e a minoria das pessoas são 100% adaptáveis. Então, infelizmente, pessoas que muitas vezes são muito boas, não se adaptam às novas realidades e acho que é bem claro que essa pessoa vai ser desligada. É por isso que ela tem um bônus, né? Quem está muito tempo de casa ganha 7 salários de bônus para sair, porque a gente quer ajudar a pessoa. Só que se a gente começa jogando futebol e, de repente, por algum motivo, resolve jogar basquete, assim, o time vai mudar. Acho que é meio evidente isso, a questão de ter maturidade. E muitas das mudanças não são porque eu acho legal mudar, é porque, assim, se não mudar, a gente morre. A pandemia é um caso, assim, muito clássico, né? A gente passou por uma puta dificuldade, a gente teve que, para se capitalizar, emitir uma debênture, que com a Vert demora 2 meses, a gente emitiu em 3 dias, e mudou toda a lógica de captação, e, ficamos líquidos enquanto muitos parceiros quebraram. Mas a gente só tinha um horizonte para frente por causa do digital. Se a gente continuasse fazendo como a FMI fazia o analógico, ninguém ia investir na gente porque é um negócio sem futuro. Então, a gente não foi para o digital porque é legal ser tech. Não é o fim, é o meio. A gente foi para o digital porque quem não for para o digital vai morrer. É isso. O PeerBR nasceu porque esse método de fazer fundraising, de emitir debênture, de ficar atrás de fundo de VC com receita de bolo, é um método retrógrado. Não é assim que a gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver distribuindo isso no mundo inteiro a frações infinitesimais. O PeerBR não nasceu porque eu acho legal ter uma plataforma. Nasceu porque quem não fizer isso, daqui a 10 anos está morto.
Acho que essa é a história da humanidade, né? Se adaptar. Então, é melhor a gente se adaptar do que a gente morrer. Então, é parte relevante, muito relevante da cultura. E, pô, acho que o Xande pode, na linha do que a gente trocou ideia, dar o depoimento dele de quanto a gente via, a gente conversa muito, assim, o Xande funciona muito como conselheiro por estar tanto tempo aqui, e antes da pandemia, como a gente via que a equipe não era a que a gente queria, a empresa não era a que a gente queria, mas, pô, era uma galera legal, que já estava há um certo tempo, e a gente procrastinava para fazer o que tinha que ser feito. E aí, na hora que veio a pandemia, falou, bom, a gente faz agora, ou então a gente que vai ser expulso da empresa, porque a empresa vai deixar de existir. A gente deveria ter tomado a atitude que a gente tomou, assim, de trocar ideia e de fazer certas trocas muito antes, mas acho que depois da pandemia, assim, na nossa cabeça ficou bem claro que, pô, a partir de agora, a gente faz o que tem que ser feito. Bom, pessoal, bom dia, primeiramente. Primeiro eu vou contar um pouco a minha trajetória para situar o pessoal, como que eu comecei, né, que eu sou o mais antigo. Eu comecei em 2015, em julho de 2015, para ser mais preciso. A princípio, eu nem ficava fisicamente aqui em São Paulo, eu ficava em Presidente Prudente, que é uma cidade do interior. A gente montou um escritório lá para fazer um atendimento e uma captação de investidor do interior, e funcionou muito bem esse sistema que a gente bolou. E a gente fazia uma espécie de híbrido, eu vinha às vezes para São Paulo, o Gustavo ia para Presidente Prudente para a gente trocar uma ideia, para ter uma sinergia. E assim, o que mais me brilhou os olhos de eu ter topado esse projeto foi a visão do Gustavo, assim, de fazer algo enorme, mesmo a gente estando começando ali, tinha só o Gustavo, 2 estagiários que nem estão mais hoje. E essa visão de futuro, de querer fazer algo grande, foi o que mais me chamou a atenção, e acho que é ali que eu comecei a entender um pouco da cultura que estava se formando, né? E até final de 2016 a gente continuou nesse modelo, e aí em 2017 o Gustavo já estava crescendo bastante aqui, já estava com umas 10 pessoas aqui em São Paulo. Aí ele me fez o convite para vir para São Paulo, eu topei. A princípio a minha função mudou um pouco ali naquele começo, que a gente tinha uma ideia de fazer uma debênture pública ainda. E, para isso, a gente tinha que auditar os balanços da securitizadora de todos os anos para trás. E aí eu tive essa missão, a gente fez em 6 meses, a auditoria de 3 anos, né, de 2014, 15, 16. E aí, no final de 2017, era ano de eleição, estava um período meio conturbado, assim, politicamente, e a gente resolveu cessar a emissão da debênture pública e focar mais no digital, que foi ali que nasceu o Adiante, né? E nesse período aí eu fiz diversas coisas, eu tanto atendia cliente, como fazia auditoria, parte de back-office. O Adiante também eu comecei ali no embrião, né, que foi aquele sistema primário ali, antes da gente ter o Adiante que é hoje, que é totalmente automático, 100% digital. E essa característica que o Gustavo falou da adaptação foi o que mais me chamou a atenção também, porque em 2 anos eu fiz funções que eu jamais tinha imaginado, e assim, colocou a bola no campo, você tem que jogar, cara, não tem muito o que fazer. E isso assim me criou um poder de adaptação muito grande, assim, eu sou muito grato por ter tido essas funções que eu nunca imaginei que eu faria, porque isso vai criando uma certa casca assim nas pessoas. E essa questão assim da adaptação foi praticamente tudo o que fez a gente chegar até hoje. Em 2018, quando eu comecei a participar mais dessa parte de gestão de carteiras, o Gustavo fazia através de um agente autônomo, né, que fazia assessoria, e estava crescendo muito a carteira e a comunicação estava ficando um pouco complexa. E aí a gente teve a ideia de criar um agente autônomo para dar suporte exclusivamente para os clientes da consultoria. Isso aí fez crescer bastante, só que também começou a ficar emperrado. E aí veio a pandemia, a gente montou o fundo ali nos 47 do segundo tempo e depois montamos a gestora. Então, são esses problemas assim que a gente vê de curto prazo e o poder de adaptação que eu enxergo que faz a gente crescer, né? E aí, puxando já o último gancho que o Gustavo colocou sobre a questão das pessoas, né? A gente estava até trocando uma ideia antes da gente entrar aqui às 11 horas, e o que acontece, assim, tem muitas pessoas boas, até que saíram da GCB e estão bem em outros locais,
mas não tiveram esse poder de adaptação, né, que a gente precisa ter, porque a gente está num ambiente muito dinâmico, que a qualquer momento a gente pode mudar um pouco a regra do jogo, e se você não entender quais são as novas regras, você começa a ficar uma carta fora do baralho. Então, isso é um processo que eu acho que todo mundo que está entrando e todo mundo que já está há algum tempo tem que entender, né, tem que fazer parte da nossa cultura, de sempre estar disposto a se adaptar e subir a régua, né? Sempre tentar fazer o melhor naquela função que é do curto prazo para você resolver. Então, acho que o meu primeiro relato é esse aí. Acho que duas coisas para completar do Xande acho que são importantes, que mostra como é que é uma pessoa ficar perene, então, num ambiente dinâmico. A questão da auditoria, foi muito chato, assim, foram 6 meses de um trabalho muito chato, assim, o Xande ficava até tarde da noite fazendo um trabalho, um monkey job total, e depois de 6 meses eu optei por encerrar isso, porque não ia para frente, e fazer o adiante. A gente sabe que muita empresa, o cara ia ficar enchendo meu saco. Mas ficamos 6 meses, não sei o quê, não sei o que lá, e, 6 meses, mas a gente viu que, infelizmente, realmente foi jogar no lixo. Era melhor jogar no lixo de uma vez do que insistir em um negócio que não ia para frente. E, o Xande nunca encheu meu saco. Ele falou, não, realmente, o adiante é melhor, vamos esquecer os 6 meses que a gente se fudeu aqui e vamos fazer o adiante. Então, acho que isso é parte da nossa cultura. A outra parte, que quando o Xande começou, ele não tinha salário, era só comissão lá em Prudente. E a gente não captava R$1. Então, ele ficou 1 ano sem receber nada, e ainda assim ele tinha um ownership fudido. Assim, ele que teve a iniciativa de montar o primeiro sistema da FMI, de chamar a galera. Então, ele teve a ownership desde o início e 100% comprado pelo projeto. Era algo que nem tinha o que pensar, visto que ele não recebia R$1. E aí, é nítido que ele cresceu por causa disso. Primeiro, ele queria fazer. Depois, ele ia ver o que ia acontecer em termos salariais, de cargo. A empresa, inclusive, nem tinha cargo, né? Era muito pequena. Então, acho que mostra... eu falo muito no Instagram de ownership, e esse é um exemplo claro, assim, do que eu acredito e do que as pessoas que acreditam também, estão aqui com a gente fazendo isso acontecer. E aí, acho que em outro termo da cultura, que é a meritocracia, aí acho que entra mais na parte tanto da meritocracia quanto das equipes excelentes. Eu acho que o Paulo é um exemplo e também tem um exemplo para dar. No caso dele, logo que ele entrou na mesa do adiante, a mesa do adiante não é o que eu queria. Tirando o líder, que era o Kemel, a equipe em si não estava como eu queria. E quando o Paulo chegou, eu falei, Kemel, esse menino, acho que ele é meio diferente, meu. Já botei em pouco tempo ele para liderar a mesa lá e, quem não queria, paciência. Mas, ele estava melhor que os outros. E logo que ele começou a liderar a mesa, eu falei, Paulo, essa equipe não dá, essa equipe não dá, essa equipe não dá. Ele tinha uma certa resistência, porque fala, não, mas são bons. Eu falei, mas não são excelentes, não são excelentes. Até uma hora que ele fez o que tinha que fazer, a equipe mudou e, ele foi a primeira pessoa a falar para mim que, realmente, depois que você faz, a diferença é gritante, assim, entre você ter pessoas boas e excelentes, acho que é o que difere entre ter uma empresa estável e uma empresa que vai crescer e vai porrar. Então, acho que se você quiser dar um relato aí. Boa. Eu já iniciei bem nessa virada de chave, né? Então, começou o Adiante no final de 2018, ele começou a operar, e eu entrei em março de 2019. Então, ainda tinha muita coisa que era manual, próprio criar boleto, que hoje, a gente faz tudo automático, o regresso, criava 300 regressos por dia na mão. Então, era um momento de virada de chave, um momento que a GCB deixava de ser empresa analógica, que, desde quando iniciou, estava sendo, para vir nessa pegada digital, fazer algo 100% automático, dinheiro em um clique, desde sempre, quando eu entrei, já era isso que era passado, era isso que era para fazer. E, quando eu saí da faculdade e fui buscar o estágio, na verdade ainda não tinha saído, né? Fui buscar o estágio, que eu entrei como estagiário, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer o estágio de março a julho, ia sair e fazer alguma coisa diferente, porque todos os relatos que eu tinha de amigos meus que estavam em lugares grandes, e aí, BTG, Itaú, BBA, lugares que quando você está na faculdade ouve que tem algum amigo seu que passou, você fala, o cara foi o que se deu melhor, né? Todos que estavam lá tinham relatos de que, o Itaú BBA, às 5 horas, desligava o computador do cara e ele tinha que ir embora. E eu falava, isso não é para mim, não é o que eu quero da minha vida, eu preciso de algo que me permita ir longe, de tomar decisão, pelo menos, no mínimo, estar presente nesses momentos e, conseguir crescer. E desde o início eu já vi que isso era muito aberto na GCB, muito aberto. A mesa do Adiante ficava onde hoje é o back-office, que é do lado da sala do Gustavo, e o Adiante estava começando, toda hora o Gustavo estava lá conversando com o Kemel, trocando ideia, vendo o que ia fazer no dia seguinte, porque era todo dia um desafio novo, e eu falei, esse lugar aqui
é diferente. Pô, em D0 eu comprei a ideia de fazer a fintech mais rápida do mundo, a maior do mundo. Falei, pô, é isso que a gente tem que fazer. E logo eu comecei a assumir responsabilidades grandes, já de, pô, assumir a mesa. Eu acho que eu tinha 3 meses, chegou em mim e falou, pô, faz o feedback do pessoal. Eu falei, tá, como assim? Só para falar o que eu estou achando? Não, faz o feedback, nota, faz o que você acha que tem que ser. E, pô, já comecei a assumir esse tipo de responsabilidade. E, como o Gustavo falou, ele falava, Paulo, isso a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, a gente, pô, precisa melhorar, a gente precisa ir mais longe. Só que também era a minha primeira experiência, de fato, lidando com pessoas, lidando com uma equipe, entender o que era uma equipe excelente. E, pô, eu comprei a ideia, apesar da resistência, comprei a ideia e falei, pô, vamos ver o que vai dar. Se der ruim, a gente volta atrás, fica aqui até meia-noite, cria boleto, vira o dia criando boleto, não tem problema. Não vou ficar com resistência porque eu tenho com medo de perder braço. E, pô, comecei a fazer algumas mudanças e, assim, para mim, a régua realmente foi um estalo quando o Stengler entrou. Eu uso isso de exemplo porque é real. Pô, a gente tinha 5 pessoas na mesa, foi diminuindo já nessas trocas, a gente chegou a 3. Quando o Stengler entrou, pô, o papo era diferente, o horizonte era diferente, até a vontade de fazer o que 3 faziam, ele e eu resolvia. Eu falei, pô, é isso, realmente é aqui que a gente tem que ir. E aí a gente já implementou, falou, pô, é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter, a gente tem que fomentar essa cultura forte aqui dentro da empresa, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente não pode ter medo de errar, mas a gente tem que ter forte que, pô, pessoas boas não são pessoas excelentes e que onde a gente quer chegar, a gente precisa de pessoas excelentes. É muito legal, eu acho que, pô, você ter pessoas que você gosta do lado, pessoas que fazem algum sentido mas se elas não são excelentes, pô, quando a gente valeu 1 bilhão, no ano do unicórnio que a gente está, a hora que chegar no final do ano a gente tem, pô, eu quero olhar para o lado e falar, pô, esse cara vale 1 bilhão junto com a gente, esse cara, ele fez por merecer, ele é excelente, a gente precisa ter esse tipo de pessoa. E aí vai um pouco da rotatividade, a rotatividade não é um fim, a gente não roda porque a gente quer rodar, a gente roda porque a gente precisa ser justo com os excelentes que estão do nosso lado, a pessoa precisa estar nesse nível, a gente tem que ter a régua lá em cima, principalmente os líderes, gestores, pô, a gente está dobrando a equipe em um tempo curtíssimo, né? Então, todos aqui possivelmente terão a oportunidade, uma hora, de assumir algum tipo de liderança. E, pô, o que eu costumo falar bastante é que, pô, você como líder tem que ser o exemplo para a pessoa que entrar. Então, se você vai mandar um e-mail, mande o melhor e-mail possível. Se você vai conversar com alguém, seja a melhor pessoa fazendo isso, para quando alguém entrar, ele vê como é a régua aqui em cima e você, inclusive, poder cobrar dele o que é a excelência e o porquê que a gente prega isso, da onde a gente partiu e aonde a gente está agora. E, pô, aconteceram, além disso, né, falando agora um pouco mais da meritocracia, pô, de onde eu, começando como estagiário, eu não tenho nem 3 anos na empresa e, pô, estou hoje num cargo que tenho muitas responsabilidades, converso e lido com muita gente no dia, participo da maior equipe hoje que é tecnologia, né, dentro da empresa, e o que permitiu com que isso escalasse e hoje eu tivesse conforto de falar, pô, vamos para cima, vamos sentar o dedo, dá para crescer tranquilamente, com certeza tem embaixo de mim pessoas que eu confio muito, porque eu sei que, independente da parte técnica, porque a parte técnica a gente aprende, existe o Google, existe N cursos excelentes para a gente fazer, pô, são pessoas que estão muito alinhadas e tem muito essa cultura de saber onde a gente quer chegar e o que precisa ser feito para isso, independente do risco que a gente vai tomar, independente dos desafios que a gente vai ter. Então, acho que muito por isso que a gente sempre chega cedo no escritório e sai muito tarde, né, para fazer esse negócio aqui ser o maior e, pô, o mais rápido possível, pela simples questão de, pô, vamos fazer isso aqui ser o maior, o desafio é absurdo. Pô, é isso, acho que alguns pontos que vale citar a gente até estava conversando, acho que numa reunião que a gente fez do Adiante, que tem certos pontos, pô, que é o foco do negócio que a gente não abre mão. E esses pontos que são o core do negócio, independente de feedback de cliente, do que digam os outros, do que digam acionistas, pô, a gente não pode abrir mão, porque é o que a gente é. E o Adiante ele começou para ser o dinheiro em um clique. Era isso, é o lema dele. Quando a gente começou, não tinha Pix, né? Acho que ninguém imaginava que ia ter Pix, mas a gente ia dar dinheiro 24/7 e a gente ia fazer acontecer. Pô, quando chegou o Pix, provavelmente a gente era a única empresa que já estava preparada, porque a gente já rodava a operação 24/7, faltava só permitir a transferência. Se a gente tivesse há 2 anos ficando com aquelas filosofias que vocês sabem que eu odeio, mas como é que a gente vai fazer a transferência de sábado, de madrugada? Ficar pensando nesses detalhezinhos aí burocratas, pô, só atrapalha. A gente tem que pensar grande, fazer acontecer, que as soluções aparecem.
E acho que no caso do Addiante é nítido. Hoje, provavelmente, a gente é a única empresa do país que antecipa recebível sábado à meia-noite. E vocês sabem que antecipa mesmo, o dinheiro vai para a conta da empresa e ninguém nem está vendo isso. A gente está confiando no modelo de antifraude do Data Science aí, que está sempre melhorando. E é isso. Então, a gente tem que olhar um pouco a longo prazo, assim, porque o longo prazo chega, né? E focar naquilo independentemente das coisinhas do dia a dia, dos problemas que sempre acontecem, dos obstáculos, dos detalhezinhos que tem que resolver. Pô, o que é foco de longo prazo é foco da empresa e não se abre mão independente de qualquer coisa. Então, acho que isso precisa de certa resiliência e autoconfiança, que é o que eu espero de todo mundo aqui. E outra coisa que a gente sempre espera é o mínimo de apetite ao risco. Então, pô, você não vai criar uma empresa gigante do nada se você tiver medo de tomar risco, né? Então, acho que aí é melhor você ir para uma instituição pública, lá você não vai tomar muito risco. E aí, o que é tomar risco no dia a dia das pessoas? Vocês têm a liberdade, vocês têm a autonomia, então vocês têm a liberdade total de tomar o risco. E o que é tomar? Às vezes, tomar decisões que eu não tomaria, muitas vezes eu falo, putz, eu não faria isso, mas quer fazer, faz. Só que vocês têm que ter a responsabilidade ou a maturidade de entender que eu vou cobrar o resultado. Se você tomar risco toda hora e sempre errar, eu falo, pô, você está no lugar errado. Ou você acerta um pouco mais que erra, ou o que todo mundo fala, erra pequeno e acerta grande, é isso que eu quero. E é essa liberdade que eu tento dar, tento ao máximo, pô, se eu coloco a pessoa em determinado lugar, eu tento comprar a ideia dela, se algo que não fere o core, né? Se fere o core, aí tem um desalinhamento. Mas se não fere o core do negócio, o que a gente quer a longo prazo é dar essa autonomia, e eu espero que as pessoas que estão embaixo de mim deem essa autonomia às pessoas que estão embaixo dela, e quando a gente tem medo de dar autonomia para a pessoa, de dar liberdade de decisão, pô, com certeza é porque essa pessoa não está no lugar adequado. E aí vai da gente fazer uma realocação e deixar naquele lugar uma pessoa que você confie, inclusive melhor que você. Não é possível que você tenha embaixo de você pessoas que não são melhores que você. Se você fizer isso, você não vai a lugar nenhum. Você tem que procurar, pô, pessoas que são melhores que você, ter, acho que, uma perspectiva de onde eu sou pior e onde você é pior, é onde você tem que rapidamente achar alguém excelente. Então, primeiro você cobre suas falhas, acho que é fundamental, e aí depois você pode focar no que você é excelente e até onde você é excelente. Pô, acho que tem muita gente no mundo, assim, se você não achar ninguém que é melhor que você, é um pouquinho de arrogância. Então, a gente tem que achar sempre pessoas melhores do que nós, é só isso que faz a empresa crescer, tenho convicção disso. O resto é detalhe. Então, vai falar? Boa, pô, e a questão da autonomia e vamos errar pequeno e quando acertar grande, eu acho que aí, pô, quando eu fiquei mais próximo do Peer, porque o Peer nasceu para vender as notas do Addiante, fazer o funding, e teve aquela época que a gente decidiu por estopar por um momento as notas do Peer, e o Peer meio que ficou uma plataforma sem utilidade. E, pô, o Gustavo e eu trocando ideia, eu lembro, pô, exatamente de quando ele falou assim, Paulo, por que a gente não vende precatório? Eu falei, pô, o que é precatório? Né? Ele me ensinou, me falou lá na hora, eu comecei a pesquisar, e, pô, logo a gente conseguiu um parceiro, pô, disponibilizamos o primeiro precatório no Peer. Falei, pô, a gente pode fazer muita coisa aqui. E a gente começou a ter ideia, tem criptomoeda e tudo mais, mas, pô, a gente surgiu de uma ideia rápida, isso não deve fazer nem 2 anos, talvez menos, e a gente agora já está tokenizando precatório em blockchain, né? Já tá pronto, é só a gente colocar em produção, estamos só aguardando aí a questão da PEC para colocar ele exatamente nos moldes certos, mas, pô, isso mostra muito do que uma autonomia e pessoas excelentes e com bom senso para saber o caminho que tem que tomar, chegam, né? Pô, isso para mim é um exemplo que fica muito na minha cabeça, do dia que a gente falou, vamos colocar precatório para o que o Peer é hoje. E acho que é isso que a gente procura nas pessoas. Acho que a gente procura bom senso, a gente não procura tanto habilidade técnica, porque acho que o Paulo já comentou, pô, tem o Google aí, então acho que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. O que a gente quer é que a pessoa tenha bom senso, alinhamento e engajamento, pô, e queira, além de fazer acontecer, queira aprender, né? Pô, o mundo está mudando tanto, é tanta coisa nova, até no mercado financeiro, esse negócio de criptomoeda, que obviamente, pô, a galera tradicional não dava bola e agora explodiu. Se você não tiver um pouquinho de mente aberta e procurar aprender, a vida vai se impor, assim, beleza, não vai aprender, você vai ser só esmagado pela vida e pelos concorrentes. Então, a gente cobra muito que as pessoas também tenham vontade de aprender por aprender, né? Aprender como um fim, porque quando aprender é um fim, pô, sempre que precisar a pessoa vai aprender, não vê aquilo como um negócio maçante, né? Ela gosta de aprender, então vai aproveitar e aprender um negócio que vai ser útil no dia a dia corporativo dela. Então, acho que também é algo, pô, fundamental.
E falar um pouco também da questão da cultura, o que eu enxergo na GCB é que a gente sempre visa grandes mercados, né? Tipo, a antecipação de recebível é um mercado trilionário, agora na gestora também a gente está desenvolvendo o fundo Quant, que provavelmente deve iniciar esse mês ainda em janeiro, que também é uma indústria que tende a ser trilionária no Brasil, apesar de hoje ser pequena em comparação aos Estados Unidos. E a questão também do peer-to-peer nos Estados Unidos também é muito maior que do Brasil. Então, a gente está, como o Gustavo fala, a gente está só no começo, assim, estamos desbravando mercados gigantes, e eu acho que isso é bem importante para fomentar a nossa cultura de fazer algo gigante, não é grande, é fazer algo gigante mesmo. Acho que isso aí, todo o mercado que a gente está de crédito e de investimento são mercados trilionários, muito grandes. Já tive até reunião com o fundo de VC que perguntou o que eu achava do tamanho do nosso mercado. Sei lá, vou dar risada. Não vou parar nem para fazer conta do tamanho do mercado de crédito. É um pouco nítido que é trilionário e que quem tiver market share relevante nisso vai ser uma empresa, não é nem mais bilionária, é trilionária. É só ver os valuations aí das empresas lá fora que, como eu sempre falo, estão 20 anos na nossa frente, mas 20 anos passam, né? E, inclusive, todo mundo aqui é bem novo. Então, 20 anos, vocês ainda vão estar numa idade bem ok para ficarem bem ricos e participando de uma empresa que vale trilhões e não bilhões. E, por pensar grande, a gente sempre vai, de fato, para mercados que, o tamanho endereçável é bizarramente grande. Acho que a gente nunca pensou em para uma vertente aqui nichada, né? A gente até pode nichar, por exemplo, antecipação de recebíveis, que é um nicho do mercado de crédito, mas já é um nicho trilionário e que, com certeza, vai prover para a gente know-how para ir para os outros mercados. A gente até exagera às vezes, né? Com tanto projeto em paralelo, às vezes é bom dar uma focada, mas acontecendo vão acontecer os outros. Acho que é nítido. Então, depois eu vou só explicar um pouquinho da distribuição de ações, né? Que tem essas dúvidas, principalmente a galera que não é tão no mercado financeiro, o que é o valor contábil da empresa, o que vai acontecer se isso aqui porrar, o que vai acontecer se for desligado. Mas antes de fazer essa explanação, que é bem simples, assim, acho que é fácil de explicar, tanto ver se o Paulo ou o Xande querem falar algo adicional, e se não quiserem, se alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário ou trocar ideia. Boa. Não, a única, para finalizar, eu acho, antes das perguntas, óbvio, eu acho que, até visando que a gente sempre busca os maiores mercados, e para entrar nesses grandes mercados, a gente busca fazer coisas inovadoras, eu acho que 90% das nossas perguntas ainda não tem resposta. E isso é uma coisa que o Dani fala muito quando a gente conversa, porque ele fala, ninguém dá crédito em um clique, ninguém confia 100% numa machine learning, num algoritmo de machine learning, para simplesmente liberar dinheiro. E a gente faz isso. E, estamos vendo que dá resultado. Então, todo mundo que está aqui está num desafio incrível, na verdade, de começar a responder as perguntas que virão daqui a um tempo de outras pessoas, de outras empresas. E é justamente, acho que isso que fomenta muito a gente estar na vanguarda do mercado e, principalmente, contar com pessoas excelentes e que estão com sangue no olho de fazer esse negócio acontecer. Então acho que, o caso de Data Science, acho que é um exemplo bom. A gente tomou um pouquinho de risco, talvez a mais do que a gente queria no começo do adiante, e, acabamos tendo uma inadimplência maior do que a gente queria ter, mas gerou um monte de dado bem pouco viesado, visto que o modelo era muito frouxo, e isso que permitiu a rápida evolução dos modelos de data science, né? Se a gente não tivesse tomado o risco e tivesse sempre fazendo uma pré-checagem manual e viesando os dados, provavelmente a gente já até hoje fazendo isso e não ia ter dinheiro em um clique. Então, às vezes, só tomando o risco para fazer as coisas acontecerem. Não, da minha parte, é mais dar um conselho, assim, pessoal, acho que aqui todo mundo jovem, né? Todo mundo, imagino que a maioria ainda é solteiro, não tem filho. Então, o que eu queria falar, assim, da minha experiência, procurar, assim, sempre estar estudando, lendo livro, filme, documentário, se possível, para o pessoal que é mais de mercado, tirar uma certificação. Acho que nessa fase da vida é muito importante você focar ao máximo em adquirir conhecimento, bagagem, que isso vai te levando a cada vez mais patamares maiores e vai fomentando a cultura de sempre no nível de excelência, né, de subir a régua sempre. Acho que até de arriscar. Quando eu abri a GCB, eu ainda não tinha 24 anos, tinha 23. E um conselho que o pessoal do banco me dava, não, espera você ter os 30 anos, ter bagagem. Eu falei, mas 30 anos se eu tiver com família lá, como é que eu vou jogar tudo para o alto e arriscar? Com 23 anos,
pô, se der errado, eu vou para casa dos meus pais, moro em Santos, corro na praia, tá tudo bem, né? Então, acho que quanto mais jovem pô, você tem muito mais condição de arriscar, porque você tem muito menos a perder, você não tem pessoas que dependem de você. Pô, hoje você casei com filha, pô, eu não tomaria o mesmo risco que eu tomei há lá 12, 13 anos atrás, porque tem pessoas que dependem de mim, e tem pessoas que estão nessa situação e é a vida, mas quem não está, quem ainda é tão jovem o suficiente para não ter ninguém que depende de si, que não tem nada a perder, pô, sim, se não quiser tomar risco agora, tá ferrado, não vai tomar risco nunca, né? Então, acho que, como aqui realmente a média de idade é bem baixa, acho que, de fato, vale esse conselho. E acho que aí, então, dito isso, se alguém quiser falar alguma coisa aí, manda bala. Até de dúvida, Gustavo, que a gente sempre fala muito da importância dos feedbacks no dia a dia de gestão de pessoas. Eu queria entender um pouco mais sobre a importância da sinceridade radical e da transparência radical que a gente prega internamente. Pô, boa. Isso aí é até um negócio que a gente começou a pregar mais, óbvio, influenciado pela leitura do livro do Netflix, mas, pô, também endereçar um problema que a gente tinha um tempo atrás, que era muito... É muito pisar em ovos para falar o óbvio para as pessoas e isso impedir elas de evoluírem. Então, pô, acho que se aqui está todo mundo comprado com o objetivo que é fazer a empresa porrar, todo mundo se comporta como dono, todo mundo tem que cobrar o outro a excelência. E, pô, ninguém aqui é robô. Muitas vezes, mesmo pessoas excelentes não vão estar performando de forma excelente. E é difícil você ter essa autocrítica, né? Qualquer pessoa. É muito mais fácil as pessoas de fora verem e te alertarem. Então, a única forma de evoluir é você ter feedbacks sinceros e construtivos, né? Isso é o principal. Também ficar enchendo o saco do outro para encher o saco, para fazer picuinha, aí realmente vai estar fora daqui. Agora, o feedback construtivo, só com ele a gente consegue evoluir. Acho que é muito difícil uma pessoa se dar altos feedbacks constantes e estar sempre evoluindo por conta própria. Pode ter, mas é algo bem específico e fora da curva. As pessoas geralmente evoluem com os feedbacks construtivos das outras pessoas que estão do lado dela, vendo o dia a dia e cobrando que ela seja excelente para que a empresa seja excelente e alcance seus objetivos. Então, é fundamental que a gente dê o feedback para o outro, porque às vezes o negócio que é óbvio para você, e às vezes é óbvio para a equipe toda, não é óbvio para a pessoa. Porque se fosse óbvio para a pessoa, ela teria mudado. Por que ela não teria mudado para melhor se fosse óbvio para ela? É porque ela não está vendo. Então, a gente que está vendo tem a obrigação de falar para outra pessoa o ponto que ela não está bem, que ela tem que melhorar, explicar o motivo, e aí cabe a pessoa acolher ou não aquele feedback. Mas, visto que só com os feedbacks a gente evolui, é obrigação, entrou na empresa, é obrigação dar feedback para todo mundo. Para o seu chefe, para mim, para quem está embaixo de você, tem que dar o feedback. É só você ter um mínimo de bom senso, a gente cobra aqui bom senso, para dar o feedback construtivo e com educação. Você não quer jogar a pessoa para baixo, você quer que ela evolua. Então, realmente, acho que isso é fundamental e cabe a gente não ter a vergonha ou não ter o receio de, eu vou falar algo que ela não vai gostar. Porque ela não vai gostar, não é para ela melhorar? Então, acho que se falar com jeito é bom para todo mundo, que perpetuar essa cultura de feedbacks sinceros e, dar o feedback quando precisar. Não é para esperar a cada 3 meses, porque a gente sabe que aqui dentro da empresa 3 meses é muito tempo, muito tempo. Então, precisa dar o feedback, dê. E aí cada pessoa, ser cabeça dura ou não, ela só vai evoluir com a mente aberta. Se ela quiser ser cabeça dura, é um problema dela. Alguém tem mais um ponto? Eu queria perguntar um pouco mais da visão de vocês, que é até um tema que surgiu no comitê, sobre o trade-off, né, entre a gente contratar e ter pessoas com mais experiência ou tecnicidade versus pessoas mais alinhadas na cultura, que eu acho que é um ponto que a gente sempre bate em discussões e talvez seria também interessante compartilhar. Vou até começar e vocês passam a ideia de vocês. Até falando em comitê, eu visto assim, o nosso nível de exigência e também as coisas que a gente faz de vanguarda, a gente sempre prefere ter pessoas mais novas que vêm sem vícios e veio com uma cabeça mais contemporânea. Então, a gente sabe que se a gente contratar um cara de 50, 60 anos que é gerente de FDIC, ele não vai acreditar que o adiante dá dinheiro em um clique. Então, não tem sentido contratar essa pessoa. Dito isso, a gente está crescendo bastante e, em certas áreas, experiência ajudaria. Então, qual que é o meio termo? É contratar pessoas primeiro com a experiência que a gente quer que ela tenha. Então, no caso do adiante, a gente não quer um cara de FDIC, a gente quer um cara que participou de uma startup que virou unicórnio. A gente está focado no growth, que não está como a gente deseja que esteja. Se participar alguém
que era da equipe de growth, de uma startup que fez acontecer, com certeza vai trazer muito insight para a gente. Só que o filtro da cultura tem que ser muito alto, porque como a pessoa mais velha chega com um pouquinho mais de cabeça dura e mais viesada, se ela vir com outra cultura, não vai dar certo, não vai durar um mês. Então, o nível de exigência cultural para esse cargo, eu acho que tem que ser 2 vezes o que a gente cobra de estagiário, por exemplo. A gente tem que ter, tem que estar muito alinhado culturalmente. Estando muito alinhado culturalmente, eu acho que faz todo sentido em algumas áreas a gente trazer as pessoas que já participaram de algo que a gente ainda está no meio do caminho. Não sei se vocês querem falar. Boa. Eu concordo 100% e com o crescimento da empresa, eu vejo que em alguns braços específicos, a gente acaba sendo necessário pessoas com capacidades técnicas específicas e até experiências específicas. Mas eu acho que o trade-off da cultura, ele nunca deve ser um ponto a ser levado em jogo, porque, de fato, a gente já vivenciou essa experiência, inclusive, então eu falo de algo que aconteceu e que, realmente, mesmo que você tenha uma pessoa com uma experiência e a parte técnica muito apurada e até muito em linha com o que você necessitava, quando a cultura não está bem alinhada com o propósito, a diferença de velocidade, de pensamento, de alinhamento é gritante e acaba que, não funciona por muito tempo, né? Uma hora, uma das partes chega e vai falar, não está fluindo, a gente sabe como as coisas funcionam, a gente vai falar que não está fluindo porque não está na velocidade que a gente espera e que a gente precisa, e a pessoa também vai falar que não está fluindo porque talvez a gente não esteja dando o suporte que ela necessitaria. Acho que até a gente tem que ter um crivo maior, porque a gente sabe que, às vezes, pegar uma pessoa mais velha, que já está numa posição bem alocada, ela vai abrir mão de um salário relevante, de um bônus relevante, e todo mundo sabe que se ela não for bem aqui, talvez não dure 3 meses. Então, se a gente vai tirar a pessoa de outro lugar, onde ela está numa posição confortável, a gente tem que ter a responsabilidade de evitar que isso aconteça. Se precisar acontecer, paciência, não vamos cometer 2 erros, um erro não justifica o outro. Mas a gente tem que evitar no início. Então, realmente, acho que de cultura não se abre mão, e nesse caso a gente tem que ser mais rigoroso com a cultura. E, comercial é nítido que a gente cairia bem alguém com uma carteira grande que já bucaria para cá, investir nas debêntures, investir no fundo. Então, é um setor que eu estou bem comprado, que a gente precisa ter alguém com experiência, sendo experiência, no caso, sinônimo de uma carteira relevante de investimentos. Mas acho que não dá para abrir mão da cultura, né? Tem que ter a nossa cultura. Eu queria saber um pouco mais sobre como surgiu a cultura, no sentido de quais foram as inspirações para chegar na cultura que a gente tem hoje, se teve algum pilar que se modificou, ou se realmente foi entendido que não seria legal continuar com ele, e assim por diante. Acho que cultura não se escreve, né? Cultura se faz. Então, eu acho que a cultura é uma evolução natural do dia a dia da empresa e das atitudes do líder. Eu nunca comecei uma empresa e falei, essa vai ser a cultura da empresa. Não foi isso. Você vai fazendo, vai vendo as coisas que funcionam, vai vendo as coisas que acredita, e depois no começo é difícil, mas depois de um tempo, você vê que quando tem as pessoas que acreditam no que você acredita, as coisas aceleram muito rápido. E aí, quando você percebe a importância disso, é que você começa a dar valor à cultura, porque eu não dava valor à cultura antes, eu dava valor aos hard skills, né, que é um negócio que já não é tão relevante. Se a pessoa tecnicamente é boa nisso, se a pessoa é inteligente, e ok, é legal, mas depois, quando você começa a contratar muita gente, aí você não precisa fazer muito filtro, vão aparecer pessoas que são mais alinhadas com você, com o que você acredita, com o que você quer. E aí, você começa a comparar o desempenho, o engajamento dessas pessoas com as pessoas que estão na empresa porque você valoriza as habilidades técnicas dela e até confia nelas, mas que tem um desalinhamento cultural. E na hora que você faz essa comparação, fica nítido o nível de entrega, de trabalho de quem está alinhado e quem está desalinhado. E aí sim, eu começo a dar valor à cultura. E aí começo a refletir sobre a cultura. Eu nunca refleti sobre a cultura antes. Falei, então tá, se as pessoas alinhadas comigo, que eu acredito, performam melhor, o que eu sou, o que eu acredito, né? O que é a cultura? E aí que a gente começa a mapear. E aí, de inspiração, obviamente, eu vou me inspirar em empresários que já chegaram onde eu quero que a GCB chegue e que, da minha forma de atuar, né? Então, o livro do Netflix acho que vai muito nessa linha, porque desde que a GCB começou, todo mundo que entrava na empresa tinha acesso para visualizar a conta bancária já, porque, não vou ficar eu vendo se entrou ou não o aporte. E a gente sabe que tem empresa que não é assim. Eu acredito muito em poucas regras, mas pessoas muito sensatas e muito capazes. E na hora que eu li aquele livro, eu falei, eu acredito nisso. Eu não estou copiando o livro porque ele chegou lá. Eu estou vendo o negócio que eu acredito
e usando de exemplo porque ele chegou lá. Então, é um exemplo, o Bezos da Amazon é um exemplo também que eu me inspiro pelo nível de risco e de coisas que ele faz diferente com excelência. Então, acho que da Amazon é legal porque o negócio, a principal fonte de receita dele virou a AWS, né? Então, você tem um marketplace de livro e, de repente, fazer um negócio em nuvem que o mundo inteiro usa, pô, acho que você tem que ter uma mente muito aberta e uma capacidade de tomada de risco, de queimar dinheiro, de queimar caixa, de brigar com o acionista falando que não vai ter dividendo, que eu me inspiro muito, assim, porque é o que eu acredito. Então, e aí montou agora o Amazon Go lá, você tem então um supermercado que você pega na prateleira e já vai embora. Por que tem a ver, né, com o marketplace de livro, ou até com a AWS, tem nada a ver, mas ele quer inovar, fazer a Alexa, então é muita coisa que parece descorrelacionada, mas que tem o core de tech por trás, e de pensar grande, de ter mente aberta, de querer inovar, de tomar risco e de usar o dinheiro para crescer e não para ficar mostrando no balanço um lucro legal no curto prazo que vai te quebrar no longo prazo. Então, acho que é isso. Bom, falando muito pela área de tech, né, a área de tech está crescendo bem rápido, e dado que a gente tem essa cultura, e a cultura é um ponto tão forte, como que a gente faz para, crescendo tão rápido, espalhar rapidamente essa cultura para as novas pessoas que sempre estão entrando? Um negócio que até o Paulo também fala, assim, cultura, acho que, como eu falei, não se escreve, se dá o exemplo. Então, a mim, cabe ter embaixo de mim pessoas muito alinhadas culturalmente e uma equipe que não seja grande, para que eu possa estar alinhado com essas pessoas e até saber quem estiver desalinhado. Se eu tiver embaixo de mim só pessoas muito alinhadas, pô, eu espero que então elas vão ter embaixo delas pessoas muito alinhadas com elas. Se as equipes forem enxutas, você vai conseguir, no exemplo, passar esse alinhamento e também logo ver quem é desalinhado. Então, o que eu acredito é que os líderes deem um exemplo e que eles tenham equipes pequenas das quais eles são próximos. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente tem uma estrutura organizacional que é 1000% escalável. E aí cabe a todos nós sermos duros quando tem pessoas que não têm cultura, porque se você tiver na sua equipe uma pessoa com cultura e 9 sem cultura, pô, acabou o tech, né? Então você tem que cobrar cultura de quem tem embaixo de você e cobrar que eles cobrem cultura de quem está embaixo deles. Pô, sem dúvida. Acho que a questão do alinhamento cultural, acho que foi o maior change dentro da equipe de tecnologia, no geral. Foi quando a gente entendeu o nosso propósito de fato, quando a gente entendeu a liberdade que a gente tinha, quando a gente entendeu e se alinhou à cultura. Então, pô, quando a gente entendeu isso e se alinhou, tudo mudou basicamente, né, no setor de tecnologia, que era só, pô, chega lá e faz o que tem que ser feito, e agora não. O setor de tecnologia toma decisão e, pô, dá ideia e faz acontecer algo com mais qualidade. Acho que, pô, o setor de tech é o melhor exemplo. Pô, não mudou quase ninguém assim dos líderes, mas mudou o setor por completo, né? Vocês são testemunhas. Acho que por causa do alinhamento cultural e que trouxe a reboque o engajamento e a autonomia. Até de ponto, agora dirigindo para o Paulo, falando ainda em tech, qual foi o seu maior desafio para repassar a cultura para o pessoal de tecnologia? Como é que foi essa virada de jogo? Pô, tem até um momento que eu considero a virada de jogo, eu vou chegar nele, mas basicamente quando eu cheguei lá e conversei com os meninos, falei, pessoal, Gustavo trocou ideia comigo, falou, Paulo, acho que seria legal você ir para lá, eu já tinha um alinhamento muito bom com o resto da GCB, fora a tech, né, por ter participado da mesa de produto, tocava muita coisa já com jurídico, por exemplo, contratos, acordo de cooperação com parceiros, estava no meio da parceria, então eu já entendi o jogo do nosso negócio bem, razoavelmente bem. E a gente via que tinha esse gargalo muito grande na área tech. Essas informações, esse propósito, esse horizonte não chegava como deveria chegar, como pô, é o justo de se chegar, na verdade. E quando eu cheguei lá e comecei a conversar com os meninos, pô, basicamente o nosso feeling foi logo o feeling deles também, na verdade o relato deles, o nosso feeling tornou o relato deles. Eu falei, pô, vamos mudar isso aqui. Então, primeiro, o que eu tentei fazer foi enxergar as peças que faziam com que essa informação, esse alinhamento, esse horizonte, e até essa barreira de autonomia,
onde que isso se encaixava? E, pô, logo resolver esse tipo de questão. Então, passar mais responsabilidades para quem deveria tê-la. Então, pô, o caso do Ti, que, pô, logo assumiu o Adiante, falei, tio, o Adiante é seu. O Nicolas, que estava só na FMI, que hoje, pô, estamos fazendo um sistema animal lá, mas que na época era o Nicolas. Falei, Nicolas, vai para junto do Adiante do Ti, você tem um perfil legal também de passar esse sangue no olho. O Nicholas, pô, o peer é seu, faz o que você tem que achar que tem que ser feito. A partir de agora, a ideia de vocês vai ser comprada, a responsabilidade sobre essa ideia também. Mas sentem o dedo. Então, acho que a primeira coisa foi, pô, passar isso para eles. E no dia a dia, devagarzinho, mostrar que realmente era isso que eu estava cobrando deles, né? Então, pô, vamos fazer isso? Vamos, que seja excelente, vou cobrar só a excelência. Agora, como vocês vão fazer, é um problema de vocês. Eu não tenho resposta para tudo. E, pô, aí chegando no momento que eu vi que tinha mudado o jogo, foi quando a gente estava na sala de reunião, os três, aí, falando Nicholas, Ti e Nicolas, me chamaram, e, pô, começaram a expor vários pontos, assim, pô, acho que aqui a gente deveria melhorar, acho que isso a gente não está fazendo certo, eu vi que aqui está o gargalo, a gente precisa trazer mais produtos para perto, e isso gera muita inconsistência. Eu falei, pô, começou a resolver. A galera entendeu o que a gente está fazendo, pelo menos, porque, pô, eles viram o horizonte, viram tudo que estava errado nessa linha. E, pô, aí a partir desse momento que eu cobrei deles foi, galera, senta o dedo, é isso que a gente tem que fazer mesmo, mas passem isso para baixo. As pessoas embaixo de vocês têm que pensar como vocês estão pensando agora. Então, acho que, pô, no final do dia foi ter pessoas extremamente alinhadas com a cultura e engajadas no projeto. Estou ouvindo, né? Minha dúvida, assim, seria mais num caso que eu estou vendo aqui, que a cultura é bastante forte, né? E se isso é algo que as pessoas, elas já vêm de fora com essa cultura, ou se essa cultura, assim, é algo que a pessoa aqui dentro consegue ver, absorver e aprender com ela, assim, sabe? A minha visão, não sei se pensa diferente, é que são as duas coisas, né? A gente tem até uma dificuldade em filtrar melhor isso da cultura, um negócio que a gente discute sempre, como é que a gente pode fazer um processo seletivo que seja mais assertivo no nível cultural, porque até diminui a rotatividade. Então, tem pessoas que quando entram, você já vê na hora, assim, fala, pô, essa pessoa está alinhada culturalmente, geralmente são as pessoas que se destacam mais rápido, mas acho que como a gente contratar muita gente jovem, e com zero ou com muito pouca experiência corporativa, tem muita gente que vem meio assim, aculturada, né? Sem muita cultura e, com certeza, ela absorve. Eu acho que o quão ela absorve depende de duas coisas. Depende, primeiro, o quanto que a gente é firme nisso, e o segundo, do perfil dela. Tem gente que vai vir aqui sem cultura nenhuma e fala, pô, essa empresa é uma bosta, a cultura deles eu não acredito em nada, e paciência. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um perfil alinhado com a gente já para absorver a cultura, mas acontece que, de fato, muita gente vem aqui sem muita cultura corporativa e acaba, acho que, aprendendo pelo exemplo, absorvendo e comprando. Acho que é o papel, pô, de cada líder, principalmente o meu, mas de todos os líderes, de passar a cultura, porque acho que é o líder que, no exemplo, passa a cultura para baixo. Então, quanto mais nós formos excelentes em passar a cultura, mais gente absorvendo vai ter, e se a gente formos líderes ruins, a gente não vai conseguir passar a cultura para ninguém. Bom, acho que nessa linha de passar a cultura, eu ia pedir para contar um pouco como surgiu o GCB Academy, até essa ideia também de treinar a galera aqui, tech, já com esse senso de cultura e conhecendo o nosso produto. Acho que até você, o Nicolas, podiam até responder melhor que eu, se não me engano a ideia foi até mais sua, né? Mas acho que surgiu do necessário alinhamento. Então, eu mesmo estava vendo muito probleminha ainda de desalinhamento, de entregar o produto, pô, não só não excelente, como às vezes até entregar um produto ruim, né, com muito bug, com muito pau. Então, não é nem que não estava excelente, não estava nem bom. E aí, trocando ideia com o Nicolas, com o Tico, o pessoal de TI, o Nicolas falou, putz, acho que precisa trazer produto, eu preciso falar com o produto para entender melhor como é que a gente pode resolver esses problemas, porque essa que era a minha demanda. Como é que a gente sobe as coisas, como é que a gente muda a cor do site e não dá pau no Pix, né? Porque isso é um negócio que acontecia e eu ficava indignado. E aí o Nicolas, pô, acho que a gente precisa falar com o produto. E aí a gente fez a reunião, que primeiro era até eu, o Nicolas e o Stengler, e acho que o Stengler que te chamou. E, pô, obviamente, uma hora a gente chegou em falar de gente, né? E um problema que a gente sabe no Brasil todo é contratar gente, e esse problema é majorado quando a gente está falando de gente em tech. E acho que o Nicolas falou, não lembro como, mas que, pô, havia uma galera que talvez não fosse tão ruim, mas que era muito crua.
E no nível que a gente está, a gente precisa de pessoas que já chegassem e resolvessem. E aí, acho que você falando até de... a gente vê o BTG montando faculdade, a XP comprando faculdade, o que a gente poderia fazer no nosso porte? E o que a gente poderia fazer no nosso porte é treinar essa galera crua e em pouco tempo, dar a experiência mínima necessária para trabalhar com a gente. E aí, daí veio a ideia da GCB Academy, que é fazer parceria primeiro com a Bluetech, depois com outras universidades focadas em TI, para assim que a galera entrar na faculdade, ela já venha, vamos falar assim, para um intensivão GCB, trabalhando em alguma demanda que a gente tenha na empresa, mas que não seja uma demanda urgente. Então, se fizerem, ótimo, volta para dentro. Se não fizerem, paciência, não vai engargalar. E é uma forma de a gente treinar essas pessoas. Então, a gente não está trazendo ela... Porque se a gente traz essa pessoa crua para trabalhar no nosso projeto core, muitas vezes o que acontece é dar mais trabalho para a gente, né? Faz outras coisas erradas, tem que ficar ensinando. Então, vamos focar em ensinar. E quem for bom, na hora que vê que é bom, não precisa terminar o treinamento. Viu que é bom, bota para dentro. Acho que a ideia foi essa, até se você quiser falar mais, porque a ideia veio de você, do Nicolas, do Stengel. Não, acho que era isso mesmo. A nossa ideia de que era muito difícil trazer a galera e ter a retenção, né? E aí a gente teve a ideia de juntar os dois e treinar a galera aqui dentro, para que até elas criassem esse senso de cultura. Acho que a gente é muito bom em passar a cultura pelo exemplo. Acho que foi algo que todos vocês falaram bastante, então era um pouco essa a ideia. E também acho que de trocar ideia entre as áreas para ter ideias. Então, a GCB Academy começa com TI, e a ideia veio de produtos falando com TI, né? Então, acho que essa troca de ideias entre áreas diferentes, sempre quem está de fora acaba tendo ideias boas, porque não está aviesado no dia a dia. Então, acho que isso também é importante. Hoje a gente já comentou do modelo de data science que a gente tem do machine learning, a gente já comentou o portfólio do Peer, o Xande já trouxe também o fundo Quant. Vocês acham que ao mesmo tempo que a nossa maior vantagem é ser muito inovador, ter o dinheiro no clique, é sempre estar tentando revolucionar, ao mesmo tempo o nosso maior desafio, trazer para todos os consumidores, trazer para o mercado todo um conhecimento diferente que ainda não foi explorado, principalmente no Brasil, onde o empreendedor sempre teve muita burocracia, muita dificuldade. Vocês acham que o maior desafio para adiante, para o grupo GCB realmente bombar, é fazer o povo entender que a inovação é necessária, que esse é o futuro? Eu acho que até pode ser um desafio, mas eu acho que aí cabe a gente fazer a meia-culpa. Não é possível que seja tão difícil a gente mostrar para as pessoas que um produto melhor é melhor, né? Que no final é isso. Então, eu acho que a gente tem esse gargalo, mas eu acho que, muito mais por ser um desafio grande, eu acho que, sendo sincero, é um problema nosso. Assim, a gente tem que... eu não vejo, olhando de fora, que é um desafio tão grande a gente mostrar para as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, o quão importante a inovação é, o quanto ajuda a vida do empresário ou da pessoa física ter acesso a produtos diferentes, inovadores de fintechs, até porque o mercado bancário é um mercado cuja imagem é zero, né? Ninguém gosta de banco, então não é difícil bater em banco, não é difícil mostrar para as pessoas que fora do banco elas têm produtos bancários melhores. Então, acho que esse desafio existe, mas não como um desafio que toda empresa tem, talvez, como um desafio nosso que, por algum motivo, a gente não conseguiu resolver e esse ano a gente vai resolver. Até está dando meio-dia, então acho que se tiver mais uma ou duas perguntas... boa. Bom dia, galera. Eu vim já pensando nessa pergunta que eu queria fazer, e o que eu percebo, eu estive presente desde antes da cultura tá bem forte dentro da empresa, na época que ainda existia RH e tudo mais, e eu percebi que a virada de chave, o divisor de águas maior que a gente teve foi a entrada forte da cultura na empresa. A dúvida que eu queria entender é como que surgiu a ideia, por que essa cultura, o que foi a virada de chave para enxergar que isso ia ser o diferencial? O porquê da cultura é um pouco que eu respondi para o Nicholas, acho, meio que ela acontece assim, eu nunca fiquei pensando, essa cultura é legal. Foi simplesmente a forma como eu vejo as coisas e como eu vi que as coisas dão certo, e quando eu realmente comecei a ver que as pessoas alinhadas entregavam e tinham mais engajamento, e é o que resolvi. Então, isso basicamente veio da experiência. Assim, minha experiência mostrou o quão importante é a cultura e quão importante é o alinhamento. E acho que o divisor de águas, sendo sincero, foi a pandemia, porque, embora eu já tivesse na minha cabeça, bem claro assim, a importância disso,
por vários motivos, eu dava uma procrastinada em deixar aqui a galera só 100% alinhada. E quando veio a pandemia, no começo da pandemia, eu falei, mercado de crédito, ninguém vai pagar a gente vai ter, o nosso passivo é D mais 30, vai todo mundo resgatar, não precisa ser muito inteligente para saber que a gente vai quebrar. Eu pensei, tem que tomar uma atitude. Tomada a atitude, a segunda coisa que eu pensei foi, beleza, a gente resolveu, a gente vai sobreviver à pandemia, mas o que eu faço para nunca mais passar por isso? E aí o que eu pensei, falei, toda essa galera aqui que está desalinhada culturalmente, se a empresa quebrar, daqui um mês o pessoal está empregado. Agora eu estou fudido, eu que captei os investidores, eu que não vou conseguir emprego em nenhum lugar. Eu falei, então se no final a bomba vai sobrar para mim, eu vou resolver o que tem que ser resolvido. Eu falei, a partir de agora não tem desalinhamento cultural. Troquei muita ideia com o Xande na época, falei, Xande, não dá mais, acabou. E foi a virada de chave. A partir de agora não tem desalinhamento cultural. E aí, para não ter o desalinhamento cultural, eu tenho que mostrar o que é a cultura. Então eu tive que ser cada vez mais chato com a cultura, senão também como é que eu vou cobrar um negócio que eu não expliquei o direito o que é. E acho que essa foi a virada de chave. Entendi. Oi, Gustavo. Bom dia. Eu sei que a gente sempre conversa, sempre fala, mas eu queria entender também um pouquinho qual que foi o seu sentimento quando você resolveu ir pelo contra, né? Você foi ao contrário do que todos fazem, você decidiu tirar o RH, abolir política de férias, e isso tudo, querendo ou não, as grandes empresas hoje ainda no Brasil têm isso muito bem definido, né? Então, eles têm essa cultura dentro deles também, que existe o RH, existe essa divisão. Então, por exemplo, hoje você dá muita atenção para todas as áreas, você é muito acessível, coisa que não acontece em grandes empresas. Então, eu queria entender um pouquinho mais como que você tomou essa iniciativa, né? E como que você percebeu que isso seria o melhor para a empresa. Acho que, se eu falo tanto de tomar risco, se eu não tomar decisões arriscadas dentro da minha própria empresa, sou uma pessoa que não faz o que fala, né? Então, acho que isso me guia muito, assim, quando eu penso em tomar uma decisão que pode ser um pouquinho diferente. Também parto do princípio que para você ter resultados diferentes, você tem que usar os meios diferentes. Então, se a gente fizer tudo que os outros fazem, a gente não vai ser melhor que os outros. Acho que é meio nítido. Dito isso, já que a gente tem que fazer diferente, onde a gente pode fazer diferente? E aí o RH é nítido que tinha um gargalo muito grande, porque, talvez até por a galera ser tão jovem, ele tinha virado praticamente uma escola, o pré-primário, cujas reclamações eram bizarras, era praticamente um brigou com o outro, daqui a pouco estão chamando os pais. Então eu falei, não dá, assim, não, o negócio, assim, já que está ruim, falei, vou tentar fazer diferente. Se der errado, não tem problema, se um dia der errado, a gente monta outro RH. Acho que não tem o menor problema com isso. Então, visto que tinha um gargalo, e visto que eu considerava a origem do gargalo próprio RH, que trazia para si, até a figura do RH, levava as pessoas a qualquer problema a falar com o RH. Eu falei, não é possível, meu. E, sendo sincero, quando você monta uma empresa, você foca no produto, no negócio, na captação do fundraising, você não foca muito nas áreas que estão por trás. Você vai focando depois que a empresa cresce. Acho que isso acontece com todo mundo. E o RH é uma das empresas umas áreas que está por trás. Só que se eu falo que o principal da empresa é gente, como é que a área que toca a gente não é a área principal da empresa? Eu falei, visto que eu não tenho paciência para ter o RH do jeito que é, como uma área que eu vou focar, quem são as melhores pessoas para trazer as melhores pessoas? São as pessoas que estou botando como líder. Talvez elas nem sejam as melhores pessoas, mas eu acho que elas são, porque elas são líderes. Então eu falei, acho que o único jeito de a gente ter a melhor equipe do mundo é delegar a gestão de pessoas para as pessoas que eu acho que são as melhores pessoas do mundo, que são as pessoas que estão com cargo de liderança na empresa. Foi por isso que eu resolvi tirar o RH. Não sabia se ia dar certo, acho que está dando por enquanto, e se um dia não der, a gente monta de novo, acho que não tem problema. Perfeito. Oi, pessoal, bom dia. Uma dúvida referente a transições. Eu acho que, desde que eu entrei aqui, né, na área de tech como um todo, o pessoal trabalha muito para remover impedimentos, né, e fazer o trabalho fluir da melhor maneira. Questão do mercado financeiro, que eu não tenho muito conhecimento,
teve algum tipo de impedimento em fazer o pessoal acreditar que uma empresa de investimentos poderia, sim, transicionar, agregar mais área tech, ou isso não foi um impedimento grande? Não, acho que quanto ao meio, assim, sinceramente, não tem. Acho que está todo mundo bem comprado que tem que ter muito tech, né? Então, as empresas que estão crescendo, Banco Inter, Nubank, a área de tecnologia delas é bizarra. O BTG montou uma faculdade, a XP comprou, então já virou, acho que, o mainstream aí, o mindset da galera é investir em tech. Mas, apesar disso, o produto que a gente faz com tech ainda assim tem uma resistência. Então, o Adiante, ainda tem uma certa resistência se realmente a gente vai conseguir, dando dinheiro em um clique durante o final de semana, ter uma inadimplência maior que a do Itaú. Então, essa resistência, ela existe todo dia, e só vai deixar de existir na hora que a gente prestar mais dinheiro que o Itaú com uma inadimplência menor. E é o principal foco de resistência. No Pier, a resistência é menor porque a gente ficou um pouco atrás da curva, né? A gente começou fazendo o negócio de duplicar, está tokenizando, não tracionamos muito forte porque a gente resolveu segurar a plataforma quando a inadimplência ficou um pouco descontrolada, e nisso aí um monte de gente foi montando as plataformas de criptomoeda, tokenização, então também isso aí já virou mainstream. Então no Pier eu acho que não tem isso, mas no Adiante ainda tem, e só vai deixar de ter, visto que só a gente faz o que a gente faz, quando a gente virar um player relevante. Legal. Você vai falar? Não. Tá, como já deu meio-dia e a gente tem a palestra das 2, eu vou só explicar o negócio das ações e, enfim, a gente pode estar sempre trocando ideia aí para falar de mais coisas. Sim, na minha cabeça é simples, então eu vou falar bem direto, e aí quem tiver dúvida, obviamente, explica. Primeiro que, como empresa, a GCB ela tem 2 compromissos. A cada trimestre, ela distribui 0,1% de ações de todas as empresas, e na virada do ano, ela distribui 1% de ação de todas as empresas. Esse é o compromisso da GCB com vocês. Bom, como é que se dá a compra das ações? Se dá pelo valor contábil. O que é valor contábil? É você pegar o patrimônio líquido da empresa, e aí vamos pensar basicamente que é o que ela tem de patrimônio menos o que ela deve, esse é o patrimônio líquido, dividido pelo número de ações. Então, se o patrimônio líquido da GCB é R$100 mil, e ela tem 100 mil ações, cada ação vale R$1. Essa é a conta. Bom, e onde é que eu ganho dinheiro com isso? Bom, você ganha dinheiro que o patrimônio líquido das empresas é pequeno, perto do que a gente acredita que vai fazer. Então, vamos pegar o caso da GCB. Se é 100 mil, não é esse, mas também não é muito alto. Se é R$100 mil o patrimônio líquido, e você está comprando ação por R$1, bom, se você acredita que isso aqui vai valer $1 bilhão, você está falando que a empresa, o que você está comprando por R$100 mil, vai valer R$6 bilhões. E a sua ação vai valer uma fração disso. É exatamente aí que você ganha dinheiro. Na hora que a gente conseguir, principalmente quando abrir o capital, sendo sincero, porque se entrar um fundo de VC aqui e você for embora, ele não vai comprar a sua ação, porque ele não tem o que fazer com a sua ação, ele não quer comprar a sua ação. Mas quando a gente abrir o capital, você vai apertar um botão na bolsa e vai vender a sua ação. E aí você pode ganhar dinheiro. Bom, tem uma outra hora que você vai ganhar dinheiro também, se você sair no meio do caminho. Quando a pessoa sai da empresa, acho que é evidente para todo mundo que não tem como ela continuar acionista da empresa, né? Até porque senão a gente nem tem mais como distribuir ações para os outros. E qual que é a regra de saída? A regra de saída é que você vai ser recomprado pelo valor patrimonial da empresa. Bom, enquanto não tem nenhum aporte, você provavelmente vai ser comprado pelo valor que você pagou, se você comprou pelo valor patrimonial. Mas na hora que entra a gente está tendo capital para o Adiante, diminuiu o valor, mas no começo eram R$100 milhões. Bom, o patrimônio líquido do Adiante, que hoje é R$1 milhão, ia para 100 milhões, ia fazer vezes 100. Bom, na hora que você sair da empresa, se você pagou R$1, você ia ganhar R$100. Se você pagou R$10 mil, você ia ganhar 100 mil. Então, nesse momento, você também é valorizado dessa forma. O que acontece que você tem que prestar atenção é que um dos mecanismos de compra é o leilão de ações. E aí você bota o preço que você quiser. Se você botar o valor de compra muito acima do valor patrimonial e você sair da empresa antes da gente ter um aporte ou de abrir o capital, você vai ser comprado por um valor abaixo do que você pagou. Não sei se ficou meio confuso, se alguém quiser fazer uma questão ou se alguém quiser explicar aqui mais simples. Eu acho que ficou claro da minha parte. Tá, boa. Basicamente é isso. A empresa tem os ativos, então a gente tem 50 milhões emprestado, então é o ativo. E a gente deve 40 milhões para os investidores. O patrimônio líquido é a diferença do que a empresa tem de ativo para si e do que ela deve. E aí, óbvio, todo mundo sabe que o nosso só passivo é investidor, mas também tem passivo trabalhista, tem contas a pagar quem já tem contrato assinado.
enfim. Mas é basicamente isso, o que a empresa tem que é dela e o que a empresa tem que devolver que é dos outros. Um menos o outro é o patrimônio da empresa. Tá claro para todo mundo? Gustavinho manda e-mail essa semana, né? Manda hoje? Tá bom. Perfeito. É só complementar que, é uma oportunidade excelente se tornar acionista da empresa que você está, né? Então, que a gente acredita muito e está bem alinhado com a visão de longo prazo, né? Que a gente está fazendo isso para valer bilhões. Então, a gente que está começando agora está realmente tendo a oportunidade de sentar na janela e comprar as ações a um preço, bem menor do que a gente espera e acredita muito que vai valer e num horizonte de médio a longo prazo. Você pegar as ações do Adiante, do PIR, que é o que a gente vê com muito valor no equity, e da GCB, que tem valor justamente por ser acionista majoritário, os valores são muito baixos, assim, perto do que a gente espera de valuation para os próximos anos. Então, na minha visão, não tem muito sentido quem tem a oportunidade não comprar. É só prestar atenção no leilão, se você se empolgar e pagar muito mais caro, saber qual que é o valor de saída hoje. Acho que é só isso mesmo. Bom, acho que matou, vamos todos almoçar, agradeço. E aí, vai ter a do blockchain, que eu acho que vai ser bem legal também. Adiar também, um negócio que acho que só a gente está fazendo. Essa eu não sei se eu vou conseguir participar. Vai vir mais investidor. Então, acho que até cabe isso. Nas próximas vai vir investidor, mais investidores. Aqui tem o Reinaldo, que já está há muito tempo, tem pouco investidor. Mas nas próximas vão ter mais. Vai ter gente de venture capital, vai ter bastante gente de mercado. Então, acho que, visto que a palestra é de blockchain e outra é de inteligência artificial, acho que é a hora da gente mostrar que o que a gente está fazendo aqui, os outros não estão fazendo. Valeu. Boa. Valeu, galera. Send me